pessoal, como eu havia prometido, eu retornei agora com aula sobre a Organização das Nações Unidas, que vai fechando aquele capítulo 6, já que vimos tantos conflitos, tanta questão de disputa por terras, conflito de natureza étnica e religiosa, chegou o momento de trabalharmos a Organização das Nações Unidas, que foi criada para justamente evitar esses problemas e na intenção de manter a paz mundial, trabalhando pela boa relação entre os países, tá? Então essa aula de hoje é trabalhar aquela que é a organização mais conhecida e, a princípio, teoricamente, a mais respeitada do mundo. Mas para estudarmos a ONU, é primeiro necessário que nós tenhamos uma ideia de como ela surgiu. Antes da ONU, existia uma organização conhecida por Liga das Nações, composta por 63 países, que tinha como objetivo manter a boa relação entre os países e zelar pela paz mundial, o respeito à dignidade humana e a boa relação política das nações. Porém, essa instituição não prosperou e foi desfeita logo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque essa organização não conseguiu atingir o seu objetivo, que era manter a paz mundial, uma vez que ocorreu a eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial. Lembrando a vocês que os Estados Unidos não fazia parte da Liga das Nações, pois o Congresso americano não aceitou a entrada do país por haver contradições entre algumas políticas daquela organização e do Congresso norte-americano. Diante do fim da Liga das Nações, foi necessária a criação de uma nova organização que zelasse pela paz mundial, pela boa relação entre os países. E em outubro de 1945 era criada a Organização das Nações Unidas, dia 24 de outubro de 1945, ok? Na cidade de São Francisco, pela Conferência de São Francisco. Porém, é preciso lembrar que a Organização das Nações Unidas está situada na cidade de New York, nos Estados Unidos. Atualmente conta com 193 países, sendo que o Sudão do Sul é o mais novo membro daquele país a partir do ano de 2012, tá? Alguns países do mundo não são reconhecidos pela ONU como tal. Por exemplo, o Vaticano é tido por alguns países com status de país, Taiwan também, Ilha Samoa, são exemplos de lugares tidos como países por algumas organizações, como o Comitê Olímpico Internacional, mas não reconhecido como país pela Organização das Nações Unidas. Estudar a ONU é estudar seus objetivos, sua composição, sua participação em diversos setores da sociedade mundial, seu representante, o papel brasileiro e suas projeções futuras, tá? Então vamos dar continuidade para revermos todos os tópicos que agora eu acabei de elencar, tá? Então, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt norte-americano e o inglês Winston Churchill definiam a necessidade de criar uma organização que mantivesse a boa relação entre os países. Então, de junho de 1945 até 24 de outubro desse mesmo ano, foi discutida a criação de um órgão e esse objetivo finalmente foi alcançado com a criação da Organização das Nações Unidas pela Conferência de São Francisco. O órgão representativo da ONU é o Secretariado, que atualmente é ocupado pelo português Antônio Guterres. Qual é a função do secretário? Representar a ONU em diversas ocasiões, em repartições, e ser o responsável por comandar as políticas de natureza social, ambiental, econômica, pela paz, que essa organização busca impor a nível global.
tá? A Carta da ONU, ela foi inicialmente ratificada, confirmada por 51 países. E hoje ela conta com a ratificação de 193 daqueles, entre eles o Brasil. Para você ter ideia, todo ano, quando a ONU vai abrir oficialmente o seu calendário de reuniões, o primeiro país a discursar, desde que a ONU foi criada, é o Brasil. É quem realiza o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU anualmente. Quais os objetivos da ONU, então? Vamos para aqueles que realmente são os primeiros a serem lembrados. Primeiro, manter e lutar, buscar a paz mundial, buscar as boas relações entre os países, lutar pela igualdade entre os povos, pelo desenvolvimento e crescimento social e econômico dos países, tá legal? E pela boa relação entre eles. Cooperação econômica, cooperação de natureza científica, lutar por causas humanitárias, lutar principalmente pelo respeito aos direitos humanos, certo? Esses estão entre os principais objetivos daquela organização. Como a ONU, às vezes, como ela atua para que esses objetivos possam ser alcançados? Ela pode buscar por meio do seu Conselho de Segurança, por meio de seus órgãos, tá, mais importantes, ou por meio de suas missões. A ONU, ela pode, por meio do Conselho de Segurança, aprovar uma intervenção militar por meio de uma missão de paz, cujos soldados que fizerem parte dessa missão de paz virão dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Essas missões são conhecidas principalmente para recuperar a estabilidade política, proteção a etnias que estão sendo perseguidas, lutar pelo fim de massacres e guerras civis, entre outros mais. O Brasil tem participação fundamental nessas missões de paz, onde os soldados da ONU são conhecidos como capacetes azuis. Os países membros dessas missões de paz custeiam a missão e mandam soldados e garantem todos os equipamentos e estrutura para que ela possa ser realizada. Exemplo, a missão da ONU no Haiti, comandada pelo Brasil, a missão da ONU em países como Ruanda, tá? Exemplos de conflitos em países africanos, como na luta aí contra o Estado Islâmico e assim sucessivamente. Buscar garantir o direito de liberdade, a democracia, são exemplos da luta da ONU, tá? Por seus membros. Quais são os órgãos da ONU mais conhecidos? Bem, nós temos aqui o Conselho de Tutela, tá? Nós temos aqui o Conselho de Segurança, aí nós temos o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça, que fica em Haia, na Holanda, e o Conselho Econômico e Social. O que é cada um deles? Vamos lá. Primeiro, a Assembleia Geral é um grande auditório onde estão os representantes de todos os países que fazem parte da ONU para discutir questões como orçamento, quais assuntos entrarão em pauta, quais assuntos terão prioridade a ser tratado naquela organização. O secretariado é o grande representante, tá, da ONU nos diversos eventos que a instituição promove. O Conselho Econômico e Social é representado principalmente aí por uma política para promover o combate à desigualdade social, à pobreza, às epidemias, às crises econômicas. Aí vale citar o famoso FMI, o Fundo Monetário Internacional, que luta pela manter uma maior prática comercial, cambial entre os países, pela estabilidade do setor financeiro, pelo desenvolvimento e crescimento econômico mundial, por uma maior cooperação comercial entre os países. Também está aí a Organização Mundial do Comércio, que faz parte dessa política de criação e manutenção e fiscalização de cumprimento das regras comerciais entre os países membros, tá? O Conselho de Segurança é o órgão mais importante da ONU.
ele tem o poder de decidir, por exemplo, a candidatura de um país que queira entrar na ONU. Exemplo disso, Kosovo, que fez parte da Iugoslávia, a Palestina, a luta de Taiwan, a luta de Hong Kong e outros mais. O Tribunal Internacional é o único órgão da ONU que não está nos Estados Unidos, em Nova York, e fica na cidade holandesa de Haia. E é lá que é julgado crimes de guerra, crime de genocídio, julgamento de pessoas que cometeram grandes crimes, tá? Como, por exemplo, Slobodan Milosevic, ex-presidente da Iugoslávia, que promoveu um genocídio na região do leste europeu, de ditadores africanos que são julgados por crimes contra a humanidade e assim sucessivamente, tá? E o Conselho de Tutela, que tem por objetivo analisar os processos de aplicação de medidas protetivas a favor das mulheres, da igualdade de gênero, por exemplo, proteção à criança e assim sucessivamente. São esses os órgãos. Vamos ver detalhadamente esses órgãos mais adiante. Então tá aqui. A Assembleia Geral, que nós já vimos introduzido, ele é formado por representantes de todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. E trata de questões que são observadas a nível global, como questão ambiental, questão aí de inclusão digital, inclusão social, igualdade de gênero, a questão dos refugiados no mundo. Esses assuntos são acolhidos pela Assembleia e colocados em discussão entre os membros da Organização das Nações Unidas. Conselho de Segurança, o órgão mais importante, composto por 15 países, 5 permanentes e 10 temporários. Os 5 permanentes são os mesmos desde a criação da ONU, desde a criação do Conselho de Segurança. Os membros permanentes têm direito de votar e vetar, quer dizer, proibir todas as ações, todos os processos julgados dentro da Organização das Nações Unidas. Por exemplo, intervenção militar em um país que está em guerra, a montagem de uma missão da ONU, uma missão de paz, para ajudar, como foi no caso do Haiti, naquele terremoto. A realização, por exemplo, de conferências ambientais, a expulsão de um país, a aceitação de um novo membro, a implantação de sanções econômicas, um embargo econômico, como é feito contra o Irã por causa do seu projeto nuclear, como foi implantado contra a Rússia por ter anexado a Crimeia da Ucrânia e assim sucessivamente. Esses 5 membros permanentes são Estados Unidos, Reino Unido e França, 3 capitalistas. China socialista e antes era a União Soviética, que em 1991 foi sucedida pela Rússia, tá? Os membros permanentes são os mesmos desde a criação da ONU. Eles têm direito de voto e veto. Os 10 membros temporários só têm direito de voto e permanecem no cargo por 2 anos. O Brasil já foi membro temporário 10 vezes, mas perdeu o prazo de inscrição e por uma política do novo governo, só deve se candidatar agora em 2033 para novamente ser um membro temporário. É anseio brasileiro há muito tempo tornar-se um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tá? Então não esqueça que o Conselho de Segurança, ele tem poder de decretar intervenção militar, sanção econômica, a candidatura ou a aceitação de um novo membro, certo? Sempre foi essa Constituição de 15 países, 10 temporários e 5 permanentes, tá ok? Outro órgão extremamente importante da ONU, aí um pouco nós veremos aqui o slide de como é essa composição dos 15 países. Perceba aqui, tá? No lado esquerdo, no seu lado esquerdo, você tem aí os 5 membros permanentes, tá? Estão com uma cor aí mais avermelhada. Ao lado, nós começamos a ver os membros de natureza temporária. Hoje, o Brasil não é membro temporário, tá? São outros. Eu estou utilizando essa imagem para você ver como é a distribuição entre esses países que ocupam o cargo por 2 anos. Que não pode ser imediatamente reconduzido ao cargo, não. Tem que sair para só depois candidatar-se e
voltar à condição de membro temporário. E quem é que vota entre esses membros? A Assembleia Geral é quem vota para escolher os membros temporários. Perceba que há 2 cadeiras azuis. O que é que eu quero dizer com isso? Que entre esses 9, 2 serão da América Latina e do Caribe. Quer dizer, pode ser 2 do Caribe, 2 da América Latina, 1 do Caribe, 1 da América Latina. Mas essa parte da América Latina e o Caribe tem direito a 2 vagas entre os membros temporários. A Europa, tá? Ela tem direito a 2 vagas, tá? Como membro temporário. O leste europeu tem direito a 1. Aqueles países que eram do grupo socialista, hoje são capitalistas, mas tem direito o leste europeu a 1 vaga. A Ásia tem direito a 2. A África tem direito a 1. E é a África do Sul que tem essa prerrogativa de representar aquele continente. Mas ela é trocada, tá? O secretariado já foi abordado, tá? Ele tem um mandato de 5 anos, tá ok? E é o representante maior daquela instituição. Um exemplo de alguns secretários é Kofi Annan, norte-americano, sucedido por Ban Ki-moon, da Coreia do Sul, e agora Antônio Guterres como secretário, tá? O Brasil já teve uma grande chance de ter um secretário recentemente, mas ele acabou morrendo em um atentado terrorista na cidade de Bagdá, no Iraque, tá? Sérgio Vieira de Mello, mas falecera, tá ok? Ele tem funções de natureza burocráticas, de natureza a dirimir, tentar resolver, contornar, por meio de reuniões, conflitos de natureza internacional, tá? Chegamos agora no Tribunal de Justiça, o Tribunal Internacional de Justiça da ONU, que está na Holanda, em Haia. Ele é formado por 15 juízes eleitos por 9 anos. Juízes esses que são dos países membros da ONU, tá ok? Que vão julgar, por exemplo, quando 2 países disputam um território, ele vai dizer quem tem razão, tá? As Ilhas Malvinas, o Tribunal de Justiça da ONU já se manifestou que elas são direito legal do Reino Unido. A Argentina não concorda. E outras áreas do mundo que são disputadas. São litígios, disputa entre países por questões de natureza fronteiriça, tá? Quem comete crime de guerra, quem comete genocídio. Hitler, se fosse capturado, teve o julgamento em Nuremberg, tá? Mas possivelmente, caso não for julgado em Nuremberg, teria sido julgado pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, onde quiseram levar nosso amigo Nicolás Maduro recentemente, pela crise humanitária na Venezuela. O Conselho de Tutela, tá? Ele controla os territórios que não têm governo, tá? Aqueles países que estão sobre ainda questão de não definição a quem pertence. A ONU é responsável por administrar aquele território que não tem ainda um país como sendo o seu legítimo, digamos, soberano sobre aquele território. E o Conselho Econômico e Social, tá ok? Tem organismos como a Unicef, tá? A Organização Mundial de Saúde e outros organismos, Organização Internacional do Trabalho, tá? Que fazem parte desse conselho, o FMI, o Conselho Econômico e Social, que por 3 anos é composto por 54 representantes de países. Os organismos da ONU estão aí, nós acabamos de falar. A FAO é mais um de natureza econômica e social, tá? A FAO é o órgão da ONU que luta para combater a fome, é o órgão da agricultura da ONU, para tentar melhorar a distribuição dos alimentos, aumentar a produção, tá ok? Organização Mundial da Saúde, que ganhou muito destaque agora com a pandemia. A Unesco, que tem por função preservar o patrimônio histórico mundial, tá? E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que cria as regras do trabalho, combate o trabalho escravo, tenta levar melhores condições de trabalho para o trabalhador no mundo todo. Agora é preciso lembrar um órgão extremamente importante que vem se lutando muito pela sua mudança, é o Conselho de Segurança da ONU, tá ok? Existe um grupo chamado de G4, o G4, formado por Índia, formado por Brasil, Alemanha e Japão, que querem uma alternância, uma mudança no Conselho de Segurança da ONU. Que mudança é essa?
Esses 4 países chamados de G4 querem que o número de membros permanentes do Conselho de Segurança seja alterado de 5 para 10 membros. Repito, há um grupo chamado de G4, o grupo dos 4 países que quer que o número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU seja ampliado de 5 para 10. Permaneceriam os 5 atuais, entraria Brasil, Alemanha, Índia e Japão, 9. E um africano, 10. Esse africano possivelmente seria a África do Sul. Se não fosse a África do Sul, estaria concorrendo aí Nigéria e Egito para o cargo, aumentando para 10. Alegam esses membros do G4 que o mundo, principalmente depois do fim da Guerra Fria, mudou muito o cenário político. Não existe mais aquela disputa bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, porque os membros do Conselho de Segurança eram um reflexo pleno da Guerra Fria, da disputa bipolar. Observe que eram 3 capitalistas e 2 socialistas. Hoje, o mundo é multipolar. Existem várias esferas de poder, União Europeia, Índia, China, Brasil na América Latina, aos BRICS. Então esses países merecem maior respeito, maior participação nas decisões, nas discussões dos principais assuntos da maior organização e mais importante que o mundo possui. É uma defesa para que eles tenham maior importância e maior relevância no cenário político internacional. Até porque China já é membro, mas Índia e Brasil, com a segunda e a quinta maior população do mundo, entre as maiores economias do mundo, não ter representatividade alguma no Conselho é algo inimaginável. Como o Japão, uma grande potência tecnológica e econômica do Oriente, não participa. Tá? A Alemanha, o país mais rico da Europa, não participa. Atual presidente da União Europeia. Mas alguns países não querem essa alteração no Conselho de Segurança da ONU para que esses cargos sejam ocupados pelos membros do G4. Eles acham que o Conselho de Segurança pode ser ampliado, mas não para as cadeiras serem ocupadas pelos membros do G4. Esse grupo de países que são contrários à política de ampliação do Conselho de Segurança defendida pelo G4 ganhou um apelido. Esses países são chamados de Coffee Club, o clube do café, uma expressão para aquela galera que na hora do happy hour, do cafezinho, fica fazendo uma política ali nos bastidores para o projeto do G4 não ir para frente, para que eles não se tornem membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Você quer alguns exemplos? Os Estados Unidos não quer a Alemanha lá. Ela provocou 2 guerras mundiais. A Itália também não quer a Alemanha lá. A Argentina e México não querem o Brasil. O Brasil já é tido internacionalmente como o grande representante da América Latina, a maior economia e o mais importante. Se o Brasil ganhar o know-how de membro permanente do Conselho de Segurança, adeus às pretensões mexicanas e argentinas de serem a grande potência política e econômica do continente. A Índia não consegue entrar porque o Paquistão disputa a Caxemira com a Índia e faz política lá na ONU para ela não ser membro do Conselho de Segurança da ONU, o que deixaria a luta bem desnivelada entre Paquistão e Índia caso a Índia se tornasse um membro permanente do Conselho de Segurança. Japão, envolvido no eixo da Segunda Guerra Mundial. China, que já é um membro permanente, não quer o Japão lá, porque o Japão invadiu a Manchúria e escravizou e explorou a China. Coreia do Sul, que foi invadida em 1910 e assim permaneceu até 1945 pelo exército imperial japonês, faz política para o Japão não ser aceito como membro permanente. Então você viu que a Alemanha, Brasil, Índia e Japão enfrentam resistência e oposição de muitos países. Não acreditando na mudança, o Japão se retirou do G4, mas retornou às reuniões, mas não de forma oficial. É interessante sabermos que a ONU também trabalha para conferências de natureza ambiental, como por exemplo a Conferência de Estocolmo, em 1972, a primeira grande conferência internacional sobre o meio ambiente, a ECO 92, ou Rio 92, no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, a Conferência Rio +10, a Rio +20, no Rio de Janeiro, em 2012, o Acordo de Paris, em 2015, são lutas que a ONU tem para combater o aquecimento global, o desmatamento, o desperdício de água, o prejuízo ao meio ambiente que possa não só complicar a qualidade de vida para nós, porque o planeta vem sendo atacado
A ONU quer a prática do desenvolvimento sustentável, mas quer garantir o sustento das gerações futuras. A ONU também tem feito conferências mundiais, não só sobre o meio ambiente, mas também como proteção à mulher, a combater a violência contra a mulher, lutar pela igualdade de gênero, acabar com essa história da mulher ser vista como inferioridade, combater a questão das desigualdades na política e salarial que algumas empresas fazem em relação à mulher, política de urbanização, de casa, de moradia, são exemplos de conferências que a ONU faz para melhorar a qualidade de vida da população mundial. Era isso que nós tínhamos a ver sobre esse assunto. Valeu, pessoal!